Pessoal, vamos lá então, começando o sistema cardiovascular, ver o sistema cardíaco humano, tá? A gente vai ver como é que funciona nessa aula aí, toda a circulação, como é que funciona o coração, quem são veias, quem que são artérias, tá? Como é que nós temos a movimentação do sangue no nosso corpo, como é que você tem a condução dos gases que nós vimos na aula anterior, tanto no sangue arterial quanto no sangue venoso. É uma matéria tecnicamente muito fácil, mas tem alguns detalhes aqui que a gente tem que saber sobre esse órgão vital, que na verdade ele é mais do que uma bomba muscular do que qualquer outra coisa, né? Então, uma bomba muscular que vai impulsionar o sangue para todo o nosso coração. Então, um detalhe interessante, todo o nosso corpo através do coração. Um detalhe interessante é como é que ele funciona, tá? E como é que são os tipos de circulação que nós temos ao longo, inicialmente, na escala zoológica. Então, nós sabemos que nós temos dois tipos de circulação. Então, você tem aquela circulação que a gente chama de circulação aberta ou lacunar, e nós vamos ter também a circulação fechada, tá? No sistema aberto ou lacunar, que é característico, por exemplo, dos artrópodes, tá? Dentre os quais destaca-se aí os insetos, por exemplo, você tem o sangue, tá? Conhecido como hemolinfa, quando você aperta uma barata, por exemplo, sai aquele líquido interno, né? Você tem o sangue, esse sangue, ele acaba circulando parcialmente no interior de vasos sanguíneos, tá? Então, parcialmente, ele circula dentro de vasos e, na verdade, ele termina em cavidades, nas extremidades do corpo do animal, que a gente chama de hemocélios, essas cavidades. Ah, mas qual que é a diferença? Então, o sangue ele vai para essas cavidades e dessas cavidades ele é redistribuído e acaba retornando ao coração. Né? Tem uma diferença significativa quando a gente fala que o sistema é aberto e quando o sistema é fechado. O próprio nome já diz, em termos de pressão sanguínea. Quando você se refere a um sistema aberto, quer dizer que se ele é aberto, a pressão exercida, a pressão sanguínea exercida é muito menor, tá? Por quê? Porque se você tem um sistema fechado, lembra se você tiver um conjunto de mangueiras e se você tiver água circulando dentro dessas mangueiras, tá? Se não houver nenhum vazamento, a pressão sanguínea da água dentro das mangueiras, que está totalmente fechada, é muito maior. Agora, se tiver um vazamentozinho, você já tem uma diminuição nessa pressão sanguínea. Pois bem, então no sistema aberto, o coração ele bombeia sangue, por exemplo, sangue, coração de uma barata bombeia sangue. Esses sangues eles vão dentro de vasos, tá? Aí na parte terminal dos vasos você tem essas cavidades ao longo do corpo que redistribui esse sangue, tá? Diretamente e levando nutrientes e permitindo que cada célula desse animal venha a ser, então, tá, suprida de forma nutricional. Agora, quando ele sai pelas cavidades, ele cai a sua pressão. Aí depois ele recircula, ele volta para o interior dos vasos e volta para o coração. Então, se ele tem baixa pressão, tem uma coisa, além dos nutrientes que são conduzidos, tá, serem conduzidos de forma mais lenta, você tem, então, uma pressão baixa, você tem a presença de cavidade, e outra coisa, o coração não precisa trabalhar tanto, é um coração menos musculoso. Essa é uma característica do sistema aberto, que é diferente do nosso sistema, tá? É diferente do sistema dos cordados maiores, que são os craniatos ou vertebrados, que somos, tá, no nosso caso, nossa classificação aí, taxonômica, que temos a circulação já fechada, assim como na primeira vez na escala zoológica aparece lá nos anelídeos da minhoca. Então, o nosso sangue não tem cavidade corpórea, tá? Que permite a saída ou o retorno do nosso sangue ao coração. Não. O nosso sangue, ele circula dentro de vasos sanguíneos a partir do coração, ele é liberado para a célula, a gente vai ver o capilar sanguíneo aí,
a função do capilar sanguíneo, ele é liberado para a célula, retorna também através de vasos sanguíneos para o coração, tá? Para ser novamente bombeado para os pulmões e depois, tá? Retorna ao coração para ser novamente bombeado para o corpo. Então a gente vai ver esse percurso que nós chamamos de pequena circulação e grande circulação, tá? Em se tratando do nosso coração, como é que ele funciona. Então um detalhe interessante que quando nós analisamos o nosso coração, ele só parte dele artérias e só chegam a ele o que nós chamamos de veias, tá? E nesse percurso aí, ó, da metade esquerda, que a gente vai ver, a partir do átrio esquerdo, do ventrículo esquerdo, você vai ter, então, o sangue sendo bombeado para o interior, tá? Da artéria aórtica, aí ele vai sofrendo, então, a artéria aórtica vai sofrendo ramificações, vai formando artérias menores, que são as arteríolas, até chegar no capilar sanguíneo, que permite a saída, tá, da glicose, do alimento, dos nutrientes para o líquido intersticial e permite também a saída dos gases respiratórios. Tá? Ao sair os gases respiratórios, esses são, então, interceptados pelas células junto com os nutrientes. Aí vem a glicose, vem o oxigênio, tá? Que vai entrar, então, na nossa célula, para manter a nossa célula viva. Aí depois que a célula respira, libera CO2, que nós vimos na aula passada, libera água, isso é coletado pelo plasma sanguíneo. Aí, olha, o capilar coleta, aí você tem, então, as vênulas, veias, que devolvem o sangue venoso para a metade direita do coração. Então, devolveu o sangue venoso para a metade direita do coração, essa metade direita vai, então, bombear, tá? Esse sangue para o pulmão para ele ser novamente oxigenado. Então, assim, no coração, tá, a partir das cavidades, nós temos 2 átrios na região superior, 2 ventrículos na região inferior. Então, na metade direita, você bombeia o sangue para o pulmão, e na metade esquerda, que é o sangue venoso, na metade esquerda você bombeia o sangue para todo o seu corpo, para manter, tá, as suas células vivas. E um detalhe interessante, quando você bombeia o sangue para o pulmão, então o principal objetivo é aquele que nós já falamos na aula passada, que é a hematose. Em outras palavras, é a oxigenação do sangue. Então nós trabalhamos então com esses 2 sistemas. E outra coisa que nós temos também, nós temos 2 tipos de circulação. Nós temos a circulação simples e nós temos a circulação dupla. Mas quando que ocorre circulação simples? Vamos olhar mais uma conotação aqui para os vertebrados. Então, quando a gente fala dos cordados craniatas, nós estamos nos referindo aos peixes, aos anfíbios, tá? Aos répteis, às aves e aos mamíferos. E antes dos peixes aí, nós temos ainda os peixes, entre aspas, primitivos, né? Que na verdade não são peixes, porque eles não têm essa parte aqui de mandíbula, então eles são conhecidos como ciclostomados, tá? Agnatas, que não têm mandíbula. Os demais todos têm mandíbula, eles não têm, o dente é inserido diretamente, que a lampreia feiticeira é inserido diretamente nos lábios do animal. Então, um detalhe, esses animais que apresentam a circulação simples têm um coração também bastante simples, tá? Ah, mas como que é essa circulação simples? O coração ele só tem 2 cavidades, acontece nos ciclostomados e nos peixes, tá? E na maioria dos peixes. Aí você tem, então, um átrio e um ventrículo. Então, nesse coração especificamente, você recebe o sangue venoso que está retornando do corpo, tá? Então, dentro desse coração, só passa um tipo de sangue, que a gente chama de sangue venoso, e esse sangue venoso ele vai ser bombeado para aquela região dos peixes, que nós chamamos de guelras ou brânquias, onde ocorre ali a oxigenação do sangue. Então, são os animais aquáticos, né? O sangue vai ser oxigenado nessa região das guelras ou das brânquias. Agora, quando nós falamos em circulação dupla, nós temos aí alguns tipos, né? Porque aí você tem que dividir o coração em 2 metades. Uma metade onde circula de forma majoritária mais o sangue venoso, que é a metade direita, e uma metade onde circula
o sangue arterial, que é a metade esquerda, que a gente vai ver aqui ao longo dessa aula, tá? Aí você tem, como os anfíbios, por exemplo, você já tem 3 cavidades. Você tem em cima 2 átrios e embaixo você tem um único ventrículo. Só que tem um problema. A circulação aí, nesse caso, ela é considerada dupla, só que ela é considerada incompleta. Por que ela é considerada incompleta? Porque embaixo você tem a mistura dos sangues, tanto o sangue venoso quanto o sangue arterial, tá? E no caso, a partir dos alguns répteis crocodilianos, o coração já começa a apresentar as 4 cavidades bem autênticas, 2 átrios e 2 ventrículos, mas ainda você não tem mistura de sangue, apesar de não ter mistura de sangue dentro do coração, mas fora do coração você tem o cruzamento das artérias aórticas, ali você tem um buraquinho, conhecido como forame, tá? E nesse buraquinho, no forame de Pannisa, você vai ter, então, basicamente a mistura desses sangues, tá? Até chegarmos nas aves e nos mamíferos, tá? Que é um caso bastante típico, tanto aves quanto mamíferos, nós temos então uma situação bem simples, o coração já tem 4 cavidades, não há mistura de sangues, você tem uma rede arterial e uma rede venosa totalmente dependente, tá? Então essa circulação é dupla quando você tem 2 tipos de sangue dentro do coração. E ela é simples quando você tem apenas um único tipo de sangue no coração. Incompleta quando os sangues se misturam, tá, ao longo dos ventrículos, que é a cavidade de baixo. E completa, que é o nosso caso das aves, quando não há nenhuma mistura mais, as cavidades são totalmente fechadas, nem dentro nem fora do coração, você tem então a circulação completa. Ah, mas como é que funciona a hemodinâmica, o movimento do sangue? Nós já vimos essa questão aqui, ó, da hemodinâmica, o coração como bomba cardíaca, um detalhe bem simples. A hemodinâmica, como é que ela funciona, Zé? Nós temos, então, algumas hipóteses que a gente vai ver ao longo, tá, da aula, mas que nós vimos lá atrás no sangue, que é a hipótese de Starling. Então, você tem, então, uma pressão, tá, osmótica que permite que o sangue, o plasma sanguíneo, ele consiga, então, de acordo com a concentração que ele se encontra, absorver mais líquido corpóreo. E através do impulsionamento dessa bomba muscular, você tem o exercício, a saída de uma pressão do coração, que nós vamos chamar de pressão sistólica e pressão diastólica, tá? E essa pressão sistólica, que é no momento da contração, tá? Que vai preencher o interior da artéria, é uma pressão que ela sai em torno de 110 milímetros de Hg, e você tem a pressão do relaxamento. Então, sistólica é da contração e diastólica é a pressão do relaxamento. E nessa pressão do relaxamento, você tem, então, quando o coração está enchendo de sangue, ele diminui o fluxo sanguíneo para o interior das artérias. Então, essa pressão de relaxamento, nós chamamos de pressão diastólica. Então, no nosso caso, sistólica normal, 110 milímetros de Hg, diastólica normal, 90 milímetros de Hg. Então, quando o indivíduo ele faz ele mensura a sua pressão, vai aferir a sua pressão, ele só menciona, ele não fala 110 por 70, foi 90, 70, ele fala 11 por 7, tá? 110 por 70, ele menciona só os primeiros dígitos, 11 por 7. Então, nós temos aqui uma bomba muscular. Essa bomba muscular, no nosso caso, então, tem 2 átrios e tem o quê? 2 ventrículos, tá? Que vai exercer aqui, ó, esses 2 movimentos. Sístole, contração, e diástole, relaxamento. Bom, então, em termos de coração, como é uma coisa que nós carregamos conosco, né? Nós temos bastante detalhes aqui interessantes. E aqui nós vamos ter aqui o coração em si, tá? Para a gente já ir analisando esse coração, para a gente já ir analisando os tipos de circulação que permeiam esse coração. Então, o que acontece aqui, Zé? Bom, aqui eu tenho, ó, as 2 cavidades superiores, aqui eu tenho o átrio direito, aqui eu tenho o átrio esquerdo, tá? Que
servem para receber o fluxo de sangue, tá? E aqui eu tenho o ventrículo direito e aqui eu tenho o ventrículo esquerdo. Bom, mas o que eu tenho que guardar aqui, nesses detalhes aqui com relação à parte anatômica do coração? Bom, o átrio direito, através, tá, das veias cavas, e aqui você vai ter a veia cava superior, que desce do cérebro, desce da cabeça, e a veia cava inferior, tá? Esse átrio direito aqui, ó, ele vai receber o sangue venoso que vem do seu corpo. Então, ele serve para receber o sangue venoso. Aí, esse sangue venoso, ele precisa ser oxigenado, precisa expelir o CO2, tá? Presente no seu corpo, porque o CO2 você sabe que é tóxico. Então, aquela relação que há com a hemoglobina, com a carbohemoglobina, etc. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Esse sangue, ele chega no átrio, tá? E esse sangue, ele tem que ser bombeado para o interior do ventrículo. Por quê? Porque o ventrículo, ele está ligado aqui, ó, às artérias pulmonares que se bifurcam. Tá vendo aqui? No ventrículo. Ah, estou vendo, Zé. Então, aqui eu tenho as artérias pulmonares, né, que estão se bifurcando. Exatamente. Então, aqui eu tenho as artérias pulmonares. Então, o que vai acontecer aqui, Zé? Bom, o sangue ele tem que ser bombeado para a artéria pulmonar para que ela tenha acesso às duas metades dos pulmões, para que ocorra o processo que nós vimos na aula anterior, que é o processo da hematose. Então, um detalhe interessante aqui, ó. Do átrio direito, tá? Você tem aqui o que a gente chama de uma válvula pequena. Toda vez que a gente chama de válvula pequena, a gente chama isso de válvula. Então, do átrio direito, o sangue é bombeado para o ventrículo direito. Aí uma coisa você tem que guardar para mim, tá? Olha, quando o sangue ele está sendo bombeado para cá, esse átrio aqui ele entra em sístole, ou seja, essa parte do coração aqui, ó, ela se contrai. E sempre quando o átrio entra em sístole, o ventrículo, obviamente, vai fazer o movimento inverso. Ele vai fazer o movimento que nós chamamos de diástole, de relaxamento. Ah, então para quê? Para permitir que esse sangue ele passe dessa região para essa região. Ah, Zé, então quando aqui está contraindo, aqui está relaxando. Quando aqui está em sístole, aqui está em diástole para receber o sangue. Sim. E o inverso também é verdadeiro? Sim. Quando aqui está relaxando para receber o sangue do corpo, aqui está contraindo para bombear o sangue que está acumulado aqui, ó, para o interior da artéria pulmonar. Mas para que serve essa válvula aí? Válvula é diminutivo de válvula, né? Para que serve essa válvula, que a gente chama aqui uma válvula que tem 3 lâminas, que é conhecida como tricúspide? Bom, a razão é muito simples. Toda vez que o sangue ele passa do átrio para o ventrículo, ele sempre passa no sentido descendente, o sangue, tá? Ele sempre vai passar nesse sentido aqui, ó, descendente. Ah, então, ó, você tem uma válvula para quê, Zé? Para evitar o refluxo do sangue. Então, por uma questão de hemodinâmica, de hidrostática, de física mesmo, se o sangue está passando de cima para baixo, ele não pode retornar, tá? Portanto, a válvula ela se abre, a tricúspide, permitindo o enchimento do ventrículo e imediatamente ela fecha. Ah, mas eu tenho problema aqui, Zé, na válvula do coração, né? E sempre já caiu muito sobre isso nas provas da Unifenas, etc. Tal. O sistema circulatório sempre cai muito na Unifenas, vocês sabem bem disso, tá? Vocês que já analisaram prova passada, mas não cai só em prova da Unifenas, isso que cai em Enem, caem, né? Em vestibulares da forma geral, até porque aqui nós temos um dos centros, tá? Fundamentais, centros vitais, que nós precisamos, e fala-se muito das doenças desencadeadas pelo coração, inclusive, tá? Então, quando o sangue está passando do átrio para o ventrículo, após ele passar para o ventrículo, imediatamente aqui se fecha, ó. Ah, para evitar o retorno do sangue. Não pode ter retorno do sangue. Bom, não pode, mas, como nem tudo trabalha, muitas vezes de forma perfeita, pode acontecer um pequeno retorno, sim, que a gente vai ver, tá? Quando isso acontece, a pessoa tem uma
deficiência aqui, ó, no fechamento dessa válvula, ou dessa outra válvula aqui, ó, que a gente vai ver que é essa válvula aqui, ó, que é a válvula que nós chamamos aqui da válvula mitral, essa outra válvula aqui, tá? Então, quando há, você tem um refluxo. Quando tem refluxo, você tem um detalhe que nós chamamos de prolapso. Prolapso é o quê, Zé? Prolapso é a mesma coisa que sopro cardíaco, tá? A gente vai entender quais são as situações. Então, a situação que leva, muitas vezes, o sopro, o prolapso, é, muitas vezes, um mau fechamento das válvulas. E é muito comum, quando você faz o ecocardiograma, o eletro, o cardiologista detectar algum tipo de probleminha. Na idade de vocês, às vezes, quando você completa 18 anos, se tem um pequeno refluxo, se tem um sopro, que a gente chama um prolapso inocente, a tendência é ele parar, fechar e resolver. Às vezes você mantém, aí o cardiologista vai avaliar se precisa de medicação, se o sopro ele é mais, tá, complexo, e muitas vezes você tem que trocar essas válvulas aqui, ó, essas duas válvulas, por válvulas de animais. Pode ser suína, que é a que eles usam mais, tá, que é igualzinho praticamente a nossa, ou pode ser bovina também, tá, que é um processo um pouco mais complexo, mas a opção maior é por válvulas suínas. Ou quando você tem uma cárie dentária, aí teu sistema imunitário muitas vezes desenvolve uma resposta para combater aquela cárie, aí você acaba tendo, então, uma resposta para combater aquela bactéria, tá, que provoca a cárie, aí você acaba tendo uma resposta imunitária muito forte, que confunde as válvulas do seu coração como se elas fossem, então, um corpo estranho. Aí desenvolve uma doença autoimune, e você, se deixar, você mesmo começa a destruir, por causa de uma bactéria presente no sangue, as válvulas do coração, tá? Aí você tem que trocar imediatamente as válvulas, senão você morre. Bom, o sangue passou aqui, ó. Então, toda vez que está em sístole aqui, está em diástole aqui, toda vez que está em diástole aqui, está em sístole aqui, né, Zé? Isso, movimentos invertidos. E sempre no sentido descendente, né? Isso. Aí vai acontecer o que aqui, Zé? Bom, passou para cá, ele tem que ser bombeado para o interior, tá, das artérias pulmonares. Agora, veja você um detalhe interessante. Nem sempre a artéria conduz sangue arterial. A maioria das vezes, sim, mas você tem uma exceção, ou você tem algumas exceções no seu corpo. A primeira exceção que nós vamos ter aqui, ó, como do coração só saem artérias, na metade direita vai sair artéria e vai sair sangue venoso dentro de artéria. E essa artéria aqui é a artéria pulmonar, tá? Então, a artéria pulmonar conduz sangue venoso. Ah, mas no começo da artéria aqui, ó, eu tenho a válvula que a gente chama aqui de válvula semilunar, que é o nome mais comum dela, tá? Ou você pode chamar de válvula tronco pulmonar, mas é a válvula semilunar. Para que serve essa válvula? Mesma coisa, tá? Para impedir o refluxo de sangue que passou, que foi bombeado do ventrículo para dentro da artéria pulmonar, impedindo que ele retorne para o ventrículo direito. Então, para isso que serve essa válvula, tá? Então, aqui, ó, o sangue é bombeado, vai aos pulmões, chega nos pulmões, ocorre aquele processo que nós vimos na aula passada, que é a hematose, a oxigenação do sangue, tá? Depois que o sangue é oxigenado nos pulmões, eles são, então, ele é deslocado, então, para onde, Zé? Ele vai ser deslocado para as veias que nós chamamos de veias pulmonares. Tá aqui, ó. Então, dos pulmões, tá? O sangue é deslocado para as veias pulmonares, e através dessas veias pulmonares, esse sangue oxigenado agora vai chegar na metade esquerda do coração. Então, nós temos aqui um conjunto de 4 veias pulmonares. Ah, mas são veias. Lembre-se que no coração só chegam veias, só saem artérias. Se só chegam veias, que tipo de sangue, Zé, que vai chegar no coração? Tanto venoso quanto arterial. Então, outra exceção, veias, que são as veias pulmonares, conduzindo sangue arterial até o átrio esquerdo, tá? Ah, então as veias conduzindo sangue arterial até o átrio esquerdo. Exato. Então, olha só, no átrio esquerdo, o que vai acontecer aqui, Zé? Bom, no átrio esquerdo nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a migração desse sangue para o ventrículo esquerdo. Então, sempre no sentido descendente, sim, aqui você tem uma outra válvula, tem uma outra válvula. Esse sangue aqui é o sangue arterial, está rico em oxigênio,
rico em oxihemoglobina. Então, aqui você vai ter, então, essa válvula que permite, então, a passagem desse sangue arterial do átrio para o ventrículo. Tem. Como é que chama essa válvula? Essa válvula é a bicúspide, ou mitral. Ela é formada por 2 lâminas apenas, tá? Então, essa válvula mitral aqui, ó, permite, então, a passagem desse sangue, tá? Evitando o refluxo. Ah, e se tiver refluxo um pouquinho, prolapso, sopro no coração, aí você está ouvindo lá o sincronismo do batimento cardíaco, ele vai bater tum, dum, aí faz tum, dum, tum, dum, o coração sopra mesmo, por causa do refluxo de sangue, tá? Ou seja, aqui mesma coisa, quando esse aqui está contraindo, esse aqui está relaxando, quando esse aqui está em sístole, esse aqui está em diástole, exato, tá? Exatamente a mesma coisa. E quando esse aqui está relaxando, está em diástole, esse aqui está em sístole. Então, você tem esse sincronismo. O sangue passou para cá, Zé, para onde que ele vai agora? O sangue, ele vai ser bombeado, e aqui você tem uma outra válvula aqui conhecida como semilunar também, ou também conhecida como válvula aórtica, tá? O sangue é bombeado para o interior da artéria aórtica, a artéria de maior calibre que nós temos no nosso corpo. Ah, se ele é bombeado para o interior da aorta, Zé, ele vai ser distribuído para para todas as células do corpo, levando o oxigênio e o nutriente. Exatamente, tá? E nesse momento que ele é bombeado para o interior da aorta aqui, ó, é que você vai ter aquilo que nós chamamos de máxima pressão e mínima pressão da aorta. Pressão sistólica e pressão diastólica da aorta, tá? Que deve ficar entre 110 e 70 milímetros, que é o normal hoje, 11/7, que é o ideal, pelo menos, tá? E essa aorta aqui, ó, ela vai distribuir, tá? Redistribuir o sangue para outras artérias. Então, só para você ter uma noção, 25% do sangue que é bombeado pelo seu coração vai para a região da cabeça, vai para o tronco, tá? Encefálico, tá? Ou braquiocefálico. Aí você tem aqui indo também para a parte de cima, através das carótidas, subindo, tá? E aqui para as artérias, que são as artérias que vão sofrer as ramificações, as artérias subclávias, e também ele vai seguir o percurso aqui, pegando aqui a artéria abdominal, etc, tal. Aí, Zé, eu tenho que guardar aqui que no coração nós vamos ter, então, 2 tipos de movimento, né? Nós vamos ter 2 tipos de movimento. Então, o que eu vou ter aqui, Zé? Olha, quando o sangue sai do coração, então ele vai para o interior das artérias, tá? Das artérias, essas artérias sofrem ramificações, que são as arteríolas. Nas arteríolas, ligadas às arteríolas, eu já tenho os capilares sanguíneos. Esses capilares sanguíneos são fininhos, iguaizinhos aqui, um fio de cabelo. E é nesse local dos capilares aqui que você tem a troca de oxigênio e CO2, tá? Então, você libera o oxigênio para o líquido que banha a célula, que a gente chama de interstício ou líquido intersticial, você libera a glicose, isso você viu claramente na aula de respiração celular, que é interceptada pela membrana citoplasmática, que passa a fazer parte da célula. Em contrapartida, os dejetos, as escórias metabólicas produzidas pela célula, retornam ao líquido tissular, e ao retornar ao líquido tissular, são captados aqui pelo capilar também, só que são deslocados para as vênulas que vão para as veias, tá? Das artérias, eles estão normalmente descendo. Das veias, ele está subindo para devolver ao coração. Ah, mas aí você pergunta para mim assim, Zé, nós temos uma bomba muscular que é capaz de bombear o sangue no sentido descendente, principalmente para levar, então, os nutrientes e oxigênio para as células que estão respirando. Mas nós não temos uma bomba no nosso pé para devolver, tá? Esse sangue venoso, após a respiração, para devolver esse sangue para o coração. Nós não temos, por isso que as veias são extremamente importantes. Por quê, Zé? 2 coisas você precisa. Você precisa de veia e você precisa de sistema muscular. Ah, o sistema muscular é importante? Sim. Toda vez que você está movimentando, você está contraindo o seu músculo. Você está vendo que as suas veias, quando você olha assim, você enxerga facilmente as suas veias elas são mais periféricas. Por quê? Elas dependem muito da musculatura estriada nossa, tá? Já as artérias, elas são mais internas, você não consegue enxergá-las
de uma forma mais assídua. É difícil você enxergar as artérias. Agora, por que que as veias são periféricas? Porque o músculo, quando ele contrai, tá? O sangue, para ele subir, ele depende dessa contração muscular. Por isso que o movimento é fundamental para todo o gênero humano, e ele é fundamental também para a precaução de problemas cardiorrespiratórios, tá? Inclusive cardiovasculares. Aí, quando a veia ela contrai, ela permite, então, ela dá um impulso para a subida do sangue, para ele retornar ao coração. Aí, Zé, esse sangue dentro da veia, aqui, ó, ele está subindo, né? Está subindo. Então, aqui dentro da veia, é muito comum você ter sempre as válvulas, ou válvulas mesmo, tá? Ah, para que servem essas válvulas? Se o sangue está no sentido ascendente, essas válvulas têm como principal objetivo impedir que o sangue desça. Se ele está subindo, ele tem que subir e retornar. Ele não pode descer. Se ele descer, você vai ter um problema sério, tá? Hemodinâmico e um problema sério de hidrostática. O sangue dentro da veia, normalmente ele trabalha no sentido ascendente. Para garantir que ele não desça, é comum você ter várias válvulas no interior das veias, ou válvulas, tá? Já nas artérias, você tem menor quantidade de válvulas. Por quê? Porque normalmente o sangue nas artérias, ele trabalha mais no sentido descendente. Então, ele trabalha mais no sentido gravitacional, tá? Então, ó, dos capilares vai para as vênus, das vênus retorna às veias, das veias ele volta ao coração. Aí, Zé, eu quero entender o seguinte: o que é pequena circulação, o que é grande circulação, tá? Pega um pouco de água para mim. O que é pequena circulação, o que é grande circulação? Qual que é a diferença das circulações? Está vendo aqui que no esquema, que ele te coloca o coração, você tem aqui as duas metades do coração. Ô Zé, por que na minha metade, do lado esquerdo meu, você está colocando aqui direito, átrio direito, ventrículo direito, e no lado direito meu você está colocando átrio esquerdo e ventrículo esquerdo? É porque você está olhando aqui para o coração como se ele tivesse uma imagem no espelho, tá? É uma imagem antiomórfica. Então, você está vendo aqui uma imagem invertida. Estou olhando para o meu coração de frente. Se você olhar para o meu coração de frente, você vai ver, tá? Você enxergando aí, ó, que o lado direito é essa metade aqui, ó, tá? E o lado esquerdo é essa metade. Então, você está olhando para ele de frente. Aí você acaba aqui invertendo numa imagem enantiomórfica. Agora, se olhar de costa para a pessoa, aí você tem um referencial melhor do que é o direito, o que é o esquerdo, tá? Então, você olhando para mim aqui agora, ó, você tem um referencial oposto do referencial que você está enxergando. Então, aqui, ó, nessa metade direita, o que está acontecendo, Zé? Olha o que está acontecendo aqui. O sangue está chegando do corpo, e ao chegar do corpo, olha só, ele está chegando no átrio, né? Então, do átrio direito, o sangue venoso vai para o ventrículo direito. Aí, o que acontece? Esse sangue venoso aqui, ó, ele é bombeado para os pulmões. Aí nós vamos ter aqui, ó, duas circulações. A circulação que nós chamamos de pequena circulação, porque o trajeto é menor, tá? Também conhecido como circulação pulmonar. E nós vamos ter aqui a circulação que nós chamamos de grande circulação, trajeto maior. Nós vamos chamar essa circulação, tá, de circulação sistêmica. Então, olha só. Quando o sangue sai do ventrículo direito, ele vai para os pulmões. E dos pulmões ele retorna ao átrio aqui vermelhinho aqui, ó. Retorna ao átrio esquerdo. Nós temos aqui a pequena circulação. Não esqueçam disso, tá? Ventrículo direito, pulmões, átrio esquerdo. Isso é a pequena circulação. Agora, em contrapartida, quando o sangue arterial ele sai do ventrículo esquerdo, tá? Ele vai para o interior da aorta. Aí ele vai ser redistribuído para todo o seu corpo, desde a cabeça até essa região terminal. Ele é distribuído para todo o seu corpo, as células respiram. Aí você tem a formação do sangue venoso. E esse sangue venoso, ó, ele retorna
ao coração, então ele sai pelo ventrículo esquerdo, vai para todo o seu corpo e retorna ao coração através do átrio direito. Então, ventrículo esquerdo, corpo e átrio direito compõem o que nós chamamos de grande circulação, tá? Ou circulação sistêmica. Ah, então, Zé, por isso que a metade esquerda do coração, ela é um pouco mais desenvolvida do que a metade direita? Claro, porque aqui, ó, você tem uma bomba muscular, um coração muito musculoso, e essa metade aqui, ela tem que bombear sangue a distâncias maiores. Aí, naturalmente, ela vai ser mais desenvolvida. Então, aí você vai ter tanto a pequena circulação, quanto a grande circulação. Ah, mas isso é fácil, né, Zé? Tudo isso nós vimos no ano passado. Então, é tranquilo, tá? Você não vai ter nenhum problema com relação a essa questão. Então, aqui, ó, Zé, eu quero saber agora como é que se estabelece, tá? O controle e os sons do batimento cardíaco. Como é que isso ocorre, Zé? Então, nós vamos ter aqui um sistema de Purkinje, e aqui a gente vai ter o feixe de riso. Então, o que acontece? Preste bem atenção, que isso aqui é bem facinho. Nessa região do coração aqui, ó, que você está vendo aí, ó, bem na região de cima aqui, tá, do átrio direito, na saída aqui das veias cavas, você vai ter aqui, ó, ou na entrada, melhor dizendo, das veias cavas, você vai ter aqui o marca-passo. Tá vendo aqui, ó? Esse nó sinoatrial aqui em cima, ó, aqui em cima, aliás, ó, nesse nó sinoatrial aqui, ó, você tem um marca-passo natural. Para que serve esse marca-passo natural, Zé? Ele que permite o batimento, tá? De forma compassada do seu coração. Ah, então aí eu tenho que lembrar um detalhe, Zé. Eu tenho que lembrar que o nosso coração, ele é um coração miogênico, diferente do coração daqueles animais que apresentam circulação aberta, como os artrópodes, por exemplo, tá? Nosso coração é miogênico, até porque nós temos a circulação fechada. Agora, por que ele é miogênico? Porque o batimento é gerado pelo próprio músculo cardíaco. Por isso que nós chamamos esse coração aqui de miogênico, tá? Ah, o batimento é gerado pelo próprio músculo, Zé? Sim, é gerado pelo próprio músculo. Em que local? Na região do marca-passo, ou na região do nó sinoatrial, tá? É ele que estabelece, então, essa capacidade de movimentação do coração, batimento, ritmo do coração. Ah, então, Zé, quando ele dá defeito, muitas vezes, o indivíduo tem que tomar medicação, tem alguns tipos de arritmias cardíacas, ele pode ter taquicardia, o coração dispara, ou ele pode ter bradicardia, o coração bate lentamente. Sim, senhor, quando ele dá defeito, o coração que deve bater 70 vezes por minuto, tá? Começa a bater 120, 130, 140. Então tá com taquicardia, tá? E começa a bater lentamente, começa a bater 40, 45. Está com bradicardia. São tipos de arritmias cardíacas que têm que ser tratados, tá? Então, Zé, aqui você tem esse nó. E quando ele não responde à medicação? Aí tem que abrir e colocar aqui um marca-passo artificial. Aí toda vez que você tem um problema arrítmico, dá um choquinho para ele voltar a bater naturalmente, tá? Mas esse nó sinoatrial que está presente no átrio direito, ele se liga a esse nó aqui, ó, que a gente chama de nó atrioventricular, tá? Então, nesse nó atrioventricular, ele começa o movimento aqui, ó, e redistribui o movimento através desse nó. E a partir desse nó atrioventricular, que está entre o átrio e entre o ventrículo, tá? O que vai acontecer aqui, Zé? O movimento para o batimento é distribuído através da musculatura estriada, que a gente chama de musculatura estriada cardíaca, para todo o coração. Aí, dessa forma, o indivíduo que não tem nenhuma patologia cardíaca, ele vai tendo, então, o batimento sincronizado dessa bomba muscular, tá? Nossa, então esse movimento aqui, Zé, é redistribuído. Sim, é redistribuído. Como é que chama essa redistribuição? Feixe de Risa. Então aqui nós temos o feixe de Risa. Sim, nós temos o sistema de Purkinje, e aqui nós vamos ter, então, o feixe de Risa, que vai redistribuir esse movimento para toda a musculatura, tá, cardíaca.
Outra coisa que nós temos que saber aqui do coração, houve muita discussão com relação à oxigenação do músculo cardíaco durante séculos. Até o século XVI, ou até o século XVI, isso mesmo, até o século XVI, 1600 alguma coisa, acreditava-se que o oxigênio necessário, tá, para manter o músculo cardíaco, ele vinha do sangue que tinha o oxigênio que passava dentro do coração. Ah, por que eles acreditavam nisso? Porque as três principais religiões, né, com mais número de adeptos no mundo, o judaísmo, a religião muçulmana e a religião cristã, eles não permitiam que fossem feitas autópsia nos corpos. Então, os médicos muitas vezes trabalhavam no escuro. Então, tinha alguns detalhes assim, tinha muitas teorias, mas não conseguia enxergar na prática. Se você abrisse o corpo para fazer uma autópsia, você estaria profanando o corpo, tá? Então, era proibido por essas religiões, e isso aí demorou muito aí para o avanço da medicina nessa área. Então, quando o Spallanzani ele consegue abrir o primeiro coração, já lá no século XVI, aí ele vê claramente que não é o oxigênio que está dentro do coração que se difunde para o músculo cardíaco. Na verdade, na base da artéria aórtica, você tinha aqui, ó, ramificações de artérias que retornavam ao coração. Essas ramificações de artérias que retornam ao coração, hoje nós sabemos que elas são conhecidas como artérias coronarianas, né, Zé? Isso, artérias que saem da base da aorta e retornam ao coração. Para quê, Zé? Para levar oxigênio e para levar nutrientes ao coração. Então leva oxigênio e nutrientes ao coração. Exato. Como leva nutrientes e oxigênio ao coração, a partir dessa artéria aórtica, Zé, o que eu vou ter aqui, hein? Aqui você vai ter um detalhe muito legal, tá? Ó, no interior dessas coronarianas, elas vão se redistribuir aqui para todo o músculo cardíaco. Então, aquela hipótese de que havia difusão de oxigênio para o músculo, isso não existe, porque a cavidade, tanto dos átrios quanto do ventrículo, ela é totalmente revestida. Ela não permite difusão, tá, de gases respiratórios no interior dessa cavidade. Ela não permite difusão. Não permite. Então, quem retorna são as artérias coronarianas. Só que essas artérias coronarianas, muitas vezes, são grandes vilãs para nós, né? Por quê? O indivíduo que tem um colesterol ruim, que é aquele que era para ficar low, que era aquele que era para ficar baixo, o LDL em alta concentração, ele vai obstruindo essas artérias coronarianas e vai impedindo a chegada de nutrientes e oxigênio ao coração. Como ele está impedindo a chegada de oxigênio e nutriente ao coração, o que vai acontecer, Zé? Bom, está entupido, meu caro. Aí, primeiro, vai aumentando a pressão sanguínea, tá? O indivíduo ele vai se tornando hipertenso. Aí, se faltar muita oxigenação a qualquer parte do coração, o tecido do coração começa a necrosar. Se ele começa a necrosar, esse tecido começa a morrer. Se ele começa a morrer, como é que nós chamamos a necrose, a morte do tecido cardíaco? Aí nós chamamos de infarto. Antigamente usava também a expressão infarte. Essa expressão infarte hoje praticamente não é utilizada na área médica mais. É infarto. O que é um infarto? É a parte do coração que, pela obstrução da artéria coronariana, aí pode ser placa de gorduras interna, pode ser ateromas, placas lipídicas que estão obstruindo a passagem do sangue, pode ser, tá? Aí o coração entra naquilo que a gente chama de IAM, infarto agudo do miocárdio. O miocárdio é o músculo interno do coração, tá? Aí aquela área que está infartando, ela fica enegrecida. É igualzinho o tecido do seu pé começar a necrosar, ou o tecido da sua perna, ou qualquer área do seu corpo. Por que necrosa? Porque não está chegando sangue. Se não está chegando sangue, não está chegando oxigênio. Se falta oxigênio, o tecido morre por hipóxia, tá? Por falta de oxigênio no tecido.
O processo do infarto é exatamente esse. Ah, Zé, mas quando você tem obstrução de várias coronárias aí que atinge o coração aqui como um todo, aí você tem um infarto, tá, fulminante. Não dá tempo, o cara vai morrer. Ah, então ele tem que, muitas vezes, trocar essa artéria coronariana que está obstruída? Tem. Como é que ele troca? Ponte de safena. Ele tira uma veia na perna, conhecida como safena, que tem a formação endotélica dela muito parecida com a coronária, e substitui a coronária pela safena, tá? Aí formando o que nós chamamos de ponte de safena. Então não esqueçam desses detalhes. O infarto, ele está relacionado à obstrução do conjunto de artérias que partem também, tá? Do início da aorta, que retornam ao coração, que são as artérias coronarianas, retornam ao coração para oxigená-lo e para nutri-lo, tá? Aí você tem essa condição. E nós temos aqui, trabalhando junto com o sistema cardíaco, nós temos aqui o sistema linfático. E aqui, ainda bem, né, que o material aqui, ele traz os nomes, tá? Bonitinhos. Esse sistema linfático aqui, ele serve para filtrar a parte, muitas vezes, plasmática do seu sangue, que é a linfa, que não consegue ser totalmente bombeada pelo coração. Aí você tem aquele líquidozinho que banha a célula, tá? E esse líquidozinho, 10% dele, ele vai circular no sistema linfático. Aí, nesse sistema linfático aqui, ó, na sua narina, você tem aqui, ó, a adenoide. Ah, que você tem adenoide aqui? Você tem. Para que serve essa adenoide aqui, ó? Essa adenoide aqui, ó, ela é interessante, que é a primeira linha de defesa que você tem do ar que está entrando no seu organismo. Você tem os cílios aqui como filtro, mas você tem uma linha de defesa aqui, ó. Ah, se entrou um organismo patogênico, aí você fica o nariz meio vermelho, meio inchado. Você tem coriza, rinite, a sinusite da vida. Muitas vezes é por contágio, tá? De antígenos que você contraiu no ar. E a adenoide aqui, ela trabalha na produção de leucócitos para combater, muitas vezes, esse tipo de alergia, tá? De glóbulos brancos. A tonsila palatina, a mesma coisa. A tonsila aqui embaixo, ó, a antiga amígdala, essa tonsila também é outro sistema que você tem de detectar uma bactéria que está entrando que pode ir para o seu pulmão. Então, antes dela se alojar no seu pulmão, você vai detectar essa bactéria aqui para produzir, tá? Naquela aula de sangue, de sistema imunitário que a gente viu lá atrás, produzir aqui, através da imunidade inata, inicialmente, produzir anticorpos contra essa bactéria. Por isso que o pessoal fala assim, Zé, mas eu vou tirar a tonsila. Bom, se o médico acha que não tem outro jeito, beleza, tira, mas ela é o para-raio seu natural, tá? Impede que a infecção produza de imediato. Se você tira esse para-raio aqui, ela vai direto para o pulmão, aí no pulmão provoca pneumonia. Então, aqui é a porta de entrada que inviabiliza. Bom, aqui nós temos o baço, que é o maior linfonodo ou gânglio linfático que nós temos no nosso corpo, que também, além de filtrar parte dessa linfa que não volta pelo sangue, sim volta pelo sistema linfático, esse baço aqui, ó, ele é fundamental na estratégia de defesa do nosso corpo. E ele também, ele destrói as hemácias velhas, que estão lá com 90, 120 dias, tá? Para que elas sejam recicladas. Em que local, Zé? Elas vão ser recicladas no fígado, formando, então, a bile, tá? Então, o baço, ele é fundamental, porque ele é o maior gânglio linfático e ele serve também como um reservatório de sangue de emergência. Então, por isso que quando você sofre um acidente, etc., tal, rompe o baço, qual que é o objetivo da ruptura do baço? É você liberar sangue, tá? Para o teu corpo, para suprir uma eventual hemorragia interna que você está tendo naquele momento. E o timo aqui, Zé, o timo ele é bastante ativo, né? Você vai lembrar aqui dos linfócitos B, dos linfócitos T. Os linfócitos B, eles são produzidos na medula óssea, tá? São produzidos e amadurecidos na medula óssea vermelha. Só que os linfócitos T, eles são produzidos na medula óssea e são amadurecidos nessa região aqui do timo, que é muito ativa até os 12 anos de idade, tá? Então, olha só, nem todo o sangue lá do capilar sanguíneo que extravasou e entra na célula, ele retorna esse líquido, ele retorna para o sangue. 10% desse líquido, ele vai para esse sistema linfático
Quando ele chega aqui na parte de cima, ó, você tem o ducto torácico aqui, ó, são as células, as subclávias, né, os ductos subclávios, que desagam esse líquido filtrado, tá? Então, essa linfa, ela é filtrada e ela retorna à circulação. Então, você tem aqui a captação. Zé, se eu tiver mais de 10%, por exemplo, de linfa, que se acontecer dele ficar com mais de 10%, Zé, se acontecer dele ficar com mais de 10%, aí você tem um outro problema. Qual que é o outro problema, Zé? Bom, esse outro problema aí de mais de 10% do líquido retido provoca inchaço. Então, tem pessoas que você olha assim, às vezes nessa região, está relacionado ao ácido úrico também, às vezes na perna, tá? Forma um edema. A pessoa fica com aquela perna inchada. Por quê? Ela reteve muito líquido naquela região do corpo. Aí você tem, então, esse inchaço natural. Zé, o que é hipertensão, então? Então, nós já falamos. Uma das principais razões da hipertensão é a obstrução, tá? De artérias por placas de gorduras, que nós chamamos de ateromas, tá? Que provoca o que nós chamamos de arteriosclerose. Então, essa hipertensão, como você vai obstruindo, o sangue ele vai passando com dificuldade dentro das artérias, tá? Como ele está passando com dificuldade, você não tem só o problema do infarto, da deficiência de chegada de oxigênio, tá? E de nutrientes ao coração. Você tem outro problema. Você tem um problema que essa artéria, com o passar do tempo, está forçando, pode surgir, tá? Aneurismas, que é dilatações, tá? E, por exemplo, a causa mais comum de morte de pessoas bastante idosas, pessoas que têm uma idade avançada, tá? Ou de pessoas que sofrem acidentes, cara, cair da moto. Ah, o cara caiu da moto, levantou, não tinha nada, passou 40 minutos, ele está com hemorragia interna e morre. Por que isso acontece? Aqui, ó, desce a artéria que a gente chama de artéria abdominal. Só para você ter uma noção, a artéria abdominal tem essa grossura aqui, ó, muito grossa. Então, se ela se romper, se ela formar um bolsão ali, um aneurisma, e se você tiver esse aneurisma, você tem que detectar isso antes, porque idoso, por exemplo, sistematicamente, depois de 60 anos, é interessante sempre se acompanhar calibre de aorta, fazer ultrassom, fazer eco, que é ultrassom do coração, mas fazer ultrassom abdominal, para ver o calibre que está a sua artéria aórtica. Porque muitas vezes você tem um aneurisma, você tem uma dilatação dela, e ela fica mais frágil por causa da dilatação, você nem sabe. E do nada, ela se rompe. Aí, meu cara, até você conseguir abrir, para você fechar essa artéria, normalmente o paciente vem a óbito, tá? Por hemorragia interna. Normalmente não dá tempo mesmo. A não ser que você esteja dentro do ambiente hospitalar já quando ocorre, mas mesmo assim o risco de óbito é muito grande, tá? E essa hipertensão, além dos aneurismas que se formam ao longo do corpo, essa hipertensão pode levar à ruptura. Ah, então pode estourar mesmo, Zé? Pode. Pode estourar vasos sanguíneos no coração, na cabeça, tá? Ah, Zé, mas o meu estourou na perna. Quando estoura na perna, um vasinho, fica aquela manchinha roxa que demora 7 dias para a heparina fazer efeito, para coagular aquela manchinha, tá? Aí beleza. Quando está estourando na sua perna, quando está estourando um vaso sanguíneo no seu olho, acho que já aconteceu aí talvez com a maioria, né? Às vezes estoura um vaso sanguíneo no olho, você fica lá com o olho manchado de vermelho durante uma semana. Ah, mas foi porque eu peguei muito peso, foi porque eu fiz muito esforço, Zé. Por isso que teve essa ruptura no vaso sanguíneo. Pode acontecer, até no momento que você está evacuando, tá? Você está forçando o esfíncter anal para sair as fezes, pode romper vasos. Só que quando rompe no olho, beleza. O problema é quando rompe na cabeça, né? Aí você tem um AVE, acidente vascular encefálico, tá? Que muitas vezes esse AVE é produto de uma hipertensão, tá? Obstrução interna dos vasos por placas de gordura, tá? Então, não só o infarto, mas pode acontecer também esses acidentes vasculares, tá? E há um detalhe, você fala assim, mas por que a maioria dos AVEs, eles são reversíveis? Porque nem todos os AVEs, todos os acidentes vasculares, eles são hemorrágicos, tá? Tem aquilo que nós chamamos de acidente vascular transitório, que o médico, você chega no hospital, você tem, na verdade, uma obstrução, aí o médico ele vai aguardar
durante 24 horas para ver se teu organismo ele consegue, vai aplicar produtos também em você, anticoagulante, etc., para ver se teu organismo consegue desfazer aquele coágulo, tá? Isso é natural, porque muitas vezes em 24 horas você tem aquilo, passa e não há ruptura, não há nada. O grande problema, que é o problema, por exemplo, que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe teve acidente vascular encefálico hemorrágico, aí rompeu. Aí quando rompe, se o sangue descer aqui, ó, para essa região que a gente estudou lá atrás, sistema nervoso, se descer para o tronco encefálico, aí é um Deus nos acuda, tá? Aí normalmente não tem jeito. Aí você vai ter morte mesmo, ou mesmo que você consiga sobrevida, você vai ter a sobrevida vegetal, tá? Então, quando começa um vazamento, se o médico abrir e conseguir, né, cercar a hemorragia, beleza. Mas mesmo assim, o indivíduo, a chance dele ficar sequelado também é muito grande. Vai ficar com problema de movimento nos lados do corpo, tá? Então, esse é o famoso AVE. E aqui, ó, arteriosclerose, eu já falei para vocês, as placas de gordura ou ateromas, tá? Que vão se formando aí, vão obstruindo a parte interna. E aqui nós vamos ter o infarto agudo do miocárdio, que vai falar sobre ponte safena, que a gente já falou, tá? E aqui, pessoal, só para mostrar para vocês, aqui é um peixe que eu vou ter a circulação simples, tá? Então, aqui no coração do peixe, você vai observar, olha, um detalhe interior, um detalhe interessante, tá? No coração do peixe, você vai ter aqui, ó, nessa região, apenas que ele é formado aqui pelo ventrículo e o átrio, um ventrículo e átrio, no coração dele você tem apenas o movimento do sangue venoso, tá? E esse sangue venoso, ele chega até essa região aqui, ó, que é a região das brânquias, que é exatamente a região das guelras do peixe, né? Ao chegar nessa região aqui, ó, olha que legal, esse sangue aqui vai ser oxigenado e fica vermelhinho, ó, e é distribuído para todo o corpo, tá? Então, um detalhe interessante, se fosse para você identificar agora, para uma prova de vestibular, esse peixe aqui seria um peixe cartilaginoso ou seria um peixe ósseo, hein? Só se olhar aqui, ó. Ah, ele tem 5 brânquias de cada lado, então tem 5 pares de fendas branquiais. Se ele tem 5 pares de fendas branquiais, tá? O que vai acontecer com esse peixe, Zé? Bom, se ele tem 5 pares de brânquias, nós vamos ter o que aqui com esse peixe? É um peixe condríctio. Peixe cartilaginoso tem de 5 a 7. Então dá para identificar numa prova de vestibular só olhando para as brânquias. Se fosse ósseo, ele teria aqui 4 brânquias de cada lado e teria 4 pares de fendas branquiais. A água entra pela boca, carregando o oxigênio, e sai pelas brânquias. A gente vai ver isso na frente 4, seguindo o caderno 6, tá? Os anfíbios, eles têm um detalhe interessante. Nos anfíbios, tá? Aqui você tem o peixe e a evolução para o coração de anfíbio. Qual que é o detalhe aqui, Zé? Bom, o detalhe que aqui você começa a ter 2 átrios, ó, e um ventrículo. Você teve uma evolução, ó. Deixou de ter um único ventrículo e um único átrio, só com sangue venoso, e aqui você já tem uma circulação dupla, tá? Só que ainda tem um problema. Aqui na base, aqui ele tem um ventrículo único. Ele tem 3 cavidades, e nesse ventrículo único aqui, você ainda tem a mistura do sangue venoso com o sangue arterial. Nossa, Zé, que legal. Então aí você tem a mistura, né? E aqui, ó, os répteis. Os répteis também são bastante legais, tá? Dependendo do réptil. A maioria dos répteis, que são os quelônios, por exemplo, tartaruga, tá? Ainda você tem ainda uma mistura entre os sangues aqui, ó, tá? Tem uma misturazinha entre o sangue. Agora, no caso dos répteis crocodilianos, que nós vamos ver aqui agora, o coração dele é completamente dividido. O coração é muito parecido com o coração das aves, tá? E com o nosso coração. Mas mesmo o coração sendo completamente dividido, quando você tem aqui, ó, a saída no arco aórtico aqui, ó, você tem a saída aqui, tá? Das artérias aórticas, você vai ter aqui um probleminha, tá? Aqui é a artéria pulmonar, né?
O arco aórtico ele vai colocar aqui para baixo. Isso. Você tem um probleminha. Aqui você tem orifícios, que a gente chama de forâmenes, que permite ainda uma pequena mistura do sangue venoso com o sangue arterial, tá? Então você tem pequenos orifícios aqui, ó. Por isso que essa circulação aqui, ó, ainda assim não é totalmente completa. É completa dentro do coração, não há misturas, mas fora do coração, tá? Ainda há uma pequena mistura. Até nós chegarmos aqui no coração das aves e dos mamíferos. O coração é muito parecido? É, quase idêntico. A diferença é que nos mamíferos, a artéria aórtica, ela curva-se para a direita, aliás, para a esquerda, e nas aves, ela curva-se para a direita, tá? E uma outra diferença sensível aqui, que nós temos, é que quando nós chegamos aqui nos mamíferos, as hemácias já não têm mais núcleo, né? Você não pode esquecer disso para Enem. Aqui nós já temos as hemácias anucleadas, tá? Em contrapartida, quando nós chegamos até as aves, as hemácias ainda têm núcleo, são nucleadas. Então, uma característica própria dos mamíferos é a presença dessas hemácias, que nós chamamos de hemácias sem núcleo, para liberar mais espaço, tá? Para nossa respiração, para liberar mais espaço para o transporte do oxigênio, tá? Bom, aí saindo do sangue, a gente vai entrar aqui, ó, no sistema excretório. Primeiro falando aqui dos metabolismos, das escórias metabólicas e do processo de osmorregulação. Aqui tem um detalhe interessante, ó. Zé, acho que você já viu isso, quando o morcego ele pica um animal, tá? O morcego hematófago, claro. Ele está sugando o sangue de um animal. Você sempre vê assim naquele filme do Drácula, etc, tal. Parece que surge ali, diluído no sangue, surge um líquido ali, ó, meio amarelado, que ali é o xixi do morcego, tá? Por que isso, Zé? Porque ele usa, tá? Também no momento que ele está sugando e está se alimentando do sangue, ele usa aquele momento como uma situação de osmorregulação, tá? E nós vamos ver que muitos animais, eles não têm apenas essa condição de osmorregulação baseada só na urina. Aí você fala assim, mas o crocodilo, né, Zé? Ele é muito mal, ele está comendo uma presa, depois que ele come a presa, ele chora, lágrimas de crocodilo, lágrimas de fingido. Na verdade, não é nada disso. Aquele mecanismo do crocodilo é um mecanismo que nós chamamos de osmorregulação, tá? Se é um mecanismo de osmorregulação, o que acontece então com o crocodilo? Bom, depois que ele está mordendo ali, as glândulas lacrimais dele são meio que comprimidas aqui, ó, e descem as lágrimas. Para que descem as lágrimas? Porque o rim dele não é suficiente para liberar o excesso de sais que ele tem no corpo, somente os rins, tá? Então ele precisa então de anexos externos que auxiliam no processo de excreção. Então, por exemplo, os répteis têm esses anexos, tá? Que liberam, então, esses sais através das lágrimas. Então, nós vamos ver aqui como é que funciona essa situação aqui, ó. Como é que funciona esse processo de transaminação e gliconeogênese no fígado. Uma coisa que você tem que entender, principalmente se tratando de excreção humana, que nós produzimos escórias metabólicas desde o nosso processo de digestão. Zé, então durante a digestão eu vou ter a produção de algumas escórias metabólicas essenciais? Sim, você vai ter a produção, tá? Então, olha só, você não tem a quebra das proteínas? Vamos dar um exemplo mais clássico. As proteínas, ela é formada, tá, por cadeias peptídicas, que por sua vez são formadas por cadeias de aminoácidos. Então, nem sempre você consegue, ao longo do processo digestório, consolidar todas as proteínas que você ingeriu, tá? Nem sempre isso acontece. Então, muitas vezes, ficam alguns radicais livres. Radicais livres de quem, Zé? De amônia. Então nem toda proteína ela consegue ser totalmente digerida? Não. Às vezes ela se perde como radicais livres de amônia no sangue. É só que tem um problema, tá?
Aí, Zé, se eu tenho amônia, amônia é uma substância muito tóxica e não pode ficar no nosso sangue, né? Não pode. Aí, ó, a partir daqui também, para aqueles que estão interessados em Enem, estão interessados na prova da Unifenas, então preste bastante atenção nessa aula, tá? Que a partir do sistema de excreção humana vai cair na prova, e vocês têm que saber, certo? Então, a partir daqui, você pode ser submetido a uma série de armadilhas na prova da Unifenas. E se você assistir essa aula, tenho certeza que você não vai cair em nenhuma armadilha referente à excreção, que a gente vai começar agora, e provavelmente vai dar tempo, a gente vai seguir à tarde, tá? São 2 aulas aí sobre sistema excretor. Então, presta atenção no que eu vou te dizer já de imediato. Ô Zé, eu tenho amônia no sangue. O que eu vou fazer com essa amônia que está no meu sangue? Essa amônia que ela começa a se desprender em radicais, etc, tal, e fica sozinha no sangue. Bom, eu não posso ficar com amônia no sangue. Ah, não posso? Não. Essa amônia, ela tem que ser convertida em ureia. Ah, ela tem que passar por um processo aqui de conversão? Tem. Então, daqui a pouco, a gente vai ver como é que se dá essa conversão da amônia em ureia através do ciclo da ornitina, que nós chamamos de ureogênese. Por que em ureia? Porque a ureia é menos tóxica. E o teu rim, ele está projetado para filtrar quem, Zé? Para filtrar ureia e não para filtrar amônia. Tá? Então, onde que ela é convertida em ureia? Então, guarda bem, já de imediato. A amônia é convertida em ureia no ciclo da ornitina, tá? Na região do fígado, na sua região hepática. Não se esqueçam disso. Não é no rim que isso acontece. No rim você tem a filtragem. Agora, a conversão é no fígado. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Antes, eu vou falar aqui, ó, os 3 tipos de animais e das escórias metabólicas que eles liberam. Então, aqui nós temos 3 tipos de animais, que a gente chama de amoniotélicos, tá? Ureotélicos e uricotélicos. Zé, qual que é a diferença? O próprio nome já está falando, pô. Ah, mas eu tenho que saber quem são? Tem que saber. Então deixa eu entender. Tem animais que conseguem excretar apenas amônio, o NH3? Tem. Quem são esses animais que excretam amônia apenas? Animais amonotélicos. Quem são eles? Peixes ósseos e a maior parte dos invertebrados. Então, você pegar lá, desde que nós estamos estudando os espongiários, chegar até os equinodermas, é que a gente chama que não tem ainda notocórdia, né? Então, são os invertebrados. A maior parte desses animais excretam amônia. Por quê? Porque grande parte deles vive em contato direto com a água. Se eles vivem em contato direto com a água, esses invertebrados que eu estou falando aqui são os invertebrados aquáticos, tá? Se eles vivem em contato direto com a água e a amônia é muito solúvel em água, isso favorece a excreção desses animais, porque estão em contato com a água. Agora, tem animais que excretam ureia. Quem que são esses animais que excretam ureia? Ureotélicos. Tem que saber quem são? Tem. Quem são eles, Já os peixes cartilaginosos, a gente vai ver ao longo das próximas aulas, tá? Começando já a semana que vem, no caderno 6, então a gente vai terminar essa parte de zoologia, então a gente vai entrar nessa parte aí e tal. Já os peixes cartilaginosos, eles excretam o que, Zé? Ureia, tá? Ah, eles excretam ureia, excretam. E os anfíbios e os mamíferos também. Então, essa informação é de extrema utilidade para vocês, tá? Os anfíbios e os mamíferos também excretam ureia. E quem são os animais que excretam ácido úrico, aí, Zé? Os animais que excretam ácido úrico, que são os uricotélicos, normalmente, quando os animais são maiores, são os animais que botam ovos. Por quê? Porque o ácido úrico não é tóxico, ele é atóxico. A ureia é menos tóxica, a amônia é muito tóxica. Ambos se dissolvem em água. Agora, o ácido úrico, normalmente, ele é formado em forma de cristais, ele é cristalino, e não tem toxidez.
Por que são os animais normalmente ovíparos que secretam ou que excretam ácido úrico? Porque o desenvolvimento do embrião ocorre dentro do ovo, hipótese de Niederhan. Tá? Se o desenvolvimento do embrião ocorre dentro do ovo, e se um animal excretasse, presta atenção, amônia ou ureia, como são tóxicos, amônia ou ureia iria matar o embrião. Então, como tudo é perfeito, né, nesse sentido aí da evolução, do desenvolvimento e evolução do embrião, ele tem que excretar uma toxina que vai ser retida na alantoide, tá? E essa toxina tem que ser atóxica para não matar o embrião enquanto ele estiver dentro do ovo. E daí você tem os animais que botam ovos, que normalmente são uricotélicos, excretam ácido úrico que não tem toxidez. Então vamos citar algum, vou citar um invertebrado. Os insetos são uricotélicos, tá? Eles excretam cristais de ácido úrico. E quem mais é? Répteis, tá? Não se esqueçam dessa questão aí dos répteis, tá? Os répteis também excretam ácido úrico. Então nós temos os insetos, principalmente, tá? E nós vamos ter aqui os répteis. Beleza? Ah, então não posso... E as aves, né? E as aves também. Dentro de ovo, não vamos esquecer das aves. Eu não posso esquecer disso, né, Zé? Não pode. Nem para a prova, né? Nem para a prova, de jeito nenhum. Ah, então nós vamos ter um processo aqui de osmorregulação de acordo com o habitat do animal, Zé. Vou ter uma osmorregulação. Presta atenção, isso aqui é importante para a prova da Unifenas, é importante também para os vestibulares que vocês farão. Isso aqui é muito comum, tá? Cair em prova. Então, presta atenção aqui, ó. Você tem um peixe de água doce e um peixe de água salgada. Qual que é a diferença, Zé? Bom, o peixe de água doce, a água externa ao líquido interno do corpo dele é menos concentrada, tá? Do que a parte interna, certo? Então, aqui você tem um peixe ósseo de água doce, osteícte. Então, Zé, o que acontece? A tendência é esse animal aqui, ó, receber água. Se aqui o meio é hipotônico, aqui dentro é hipertônico, a tendência é a entrada de água, não só pela boca, não, a entrada de água pelo tegumento também. Então, a água ela vai entrar por osmose, que é a passagem, tá, da água através de uma membrana semipermeável, que pode ser também o tegumento do peixe, tá? Uma membrana semipermeável, onde passa o solvente, não passa o soluto, num transporte passivo, sem gasto de energia, seguindo o gradiente de concentração. Nossa, que legal. Então, o peixinho aqui, ó, ele vai recebendo água do meio externo, e à medida que ele vai recebendo água do meio externo, ele vai o que, Zé? Ele vai se dilatando. Ele vai o quê? Ele vai inchando. Ah, então como ele está inchando, tá? Porque ele está ficando túrgido, ele está recebendo muita água, então ele tem que dar um jeito de eliminar essa água, certo? Então isso acontece em água doce. A parte externa é mais concentrada, porque é menos concentrada, é hipotônica, em relação à parte interna do peixe, que é hipertônica. Ah, Zé, como é que ele vai eliminar esse excesso de água? Bom, ele vai eliminar o excesso de água aqui, ó, através da urina. É uma das formas. Ah, Zé, então, Zé, ele está urinando muito, né? Ele tem que urinar muito porque ele recebeu muita água. Como ele urina demais para liberar bastante água, o que vai acontecer aqui, ó? Junto com a urina, ele começa a perder muitos sais. Então ele vai perder muitos sais, Zé. Vai perder muitos sais junto com essa urina diluída. Para compensar a perda desses sais, o que esse peixe vai fazer, ó? Ele vai utilizar as suas brânquias. Para quê? Para captar os sais presentes na água e vai permitir, tá, um transporte ativo de sais para dentro do corpo. Sais esses que ele havia perdido. Certo? Então, para compensar essa perda, os sais entram por transporte ativo. Nossa, Zé, que legal. Então, aqui eu tenho entrada do NaCl aqui, né? Para minha osmorregulação. Sim, tem entrada do HCl. Agora, do NaCl.
Agora, e o peixe de água salgada, hein, Zé? Qual que é o problema dele? O problema é que ele tem que estabelecer uma osmorregulação aqui para ele superar essa situação de água salgada. Então, como que ele vai estabelecer essa osmorregulação para ele superar essa condição de viver no ambiente de água salgada, Zé? Bom, então presta atenção. Se a água é salgada, a água do mar é mais concentrada do que o líquido que está aqui dentro do peixe. Se a água é mais concentrada do que o líquido que está dentro do peixe, o que vai acontecer? A tendência dele é desidratar. A tendência dele é perder água para o meio externo. Ah, então ele tem a tendência de perder água para o meio externo? Tem. Perder água para o meio externo. Então, o que ele faz para compensar essa tendência, Zé? Então, ó, se aqui está hipotônico em relação, tá, o meio externo, que é hipertônico, a tendência é de sofrer plasmólise, que hoje também é conhecido muito como osmose reversa, ou também conhecido como desidratação corpórea. Bom, se você tem aqui a plasmólise ou osmose reversa ou desidratação corpórea, Zé, para eu não deixar que socorra o peixinho aqui, ele venha secar, ele venha murchar, o que ele faz? Então, a estratégia que ele usa, tá? Ele vai beber água salgada. Mas, naturalmente, o peixe já permite a entrada de água, né? Essa água, ela entra pela boca e sai pelas brânquias para que você tenha aqui a retenção do oxigênio, né? Isso, naturalmente, isso acontece. Só que ele bebe água para o tubo digestório também. Ele permite que essa água vá para o tubo digestório. Por quê? A água com excesso de sais permite o aumento de concentração dentro do peixe. Ah, então permite aumento de concentração? Aí ele se torna isotônico em relação ao meio. Ele fica com a mesma concentração aqui e aqui. Fica com isotonia, Zé. Nossa, verdade. Então, se ele fica isotônico, Zé, o que vai acontecer? Beleza, se ele está isotônico em relação ao meio, problema resolvido. Ele não vai desidratar-se, tá? Só que tem um problema. Ao contrário do peixe de água doce. Ele fica com excesso de água dentro dele. Aliás, com excesso de sais dentro dele. Ah, então ele tem um excesso de sais aqui? Tem. Tem um excesso de sais, tá? Ah, e aí, Zé, como é que ele vai fazer se ele tem excesso de sais? Bom, ele apresenta pouca urina, porque essa urina é bastante concentrada, tá? Mas aí até as fezes dele, ele começa a liberar esses sais, por exemplo, sulfato de magnésio aqui, tá? Aí começa a liberar parte desses sais, e parte do NaCl, ele consegue liberar aqui, ó, através das brânquias. Ah, então ele libera aqui, ó, pelas brânquias, você tem eliminação dos sais pelas brânquias, por transporte ativo? Exatamente. Ele consegue liberar aqui o excesso de sais por transporte ativo pelas brânquias. Então, na prova da Unifenas, toma cuidado. O peixe de água doce, ele recebe sais por transporte ativo pelas brânquias. O peixe de água salgada, ele perde sais por transporte ativo através das brânquias. Não se esqueçam desse detalhe, tá? Não se esqueçam desse detalhe. E aqui, ó, como é que vai falar mais aqui? Ah, sim, aqui é importantíssimo que você entenda isso, a questão da osmorregulação e da conversão que nós vamos ter aqui, ó, no ciclo da ornitina. O que acontece no seu fígado? Bom, no fígado, então aquela amônia que está dispersa, junto com o CO2 do sangue, parte do CO2 que está no sangue, tá? Esse CO2 com essa amônia, ele vai para o fígado, e no fígado vai acontecer o processo que a gente chama aqui de ciclo da ornitina ou ureogênese, tá? Então, como é que isso acontece, Zé? Então, eu tenho duas amônias entrando na presença do CO2 desse ácido aqui, que é o ácido aspargico, tá? Ah, você está vendo aqui, Zé, citrulina, arginina, tá? Isso aqui, ornitina, isso aqui são aminoácidos essenciais, que são formados ao longo desse ciclo de transformação, tá? Até que essa citrulina aqui, ó, na presença dessa outra amônia do ácido aspargico, ela vai formar aqui, ó,
esse aminoácido que é a aspargina, a arginina, tá? E vai liberar água. Só que a arginina, através dessa enzima arginase, ela vai produzir a ureia. Então, o fígado, ele está convertendo uma substância altamente tóxica e uma substância menos tóxica, que é a ureia, tá? Capaz de ser filtrado pelo seu sistema renal. Então, parte é convertida em ureia e parte volta a ser ornitina, que vai reagir com a amônia para formar a citrulina, tá? Agora, o que você tem que saber aqui? Você tem que saber o seguinte, além desse ciclo aqui. Então, primeiro, que a ureogênese, a conversão da amônia em ureia ocorre no fígado, isso é óbvio. E saber um detalhe também importante. Por que a pessoa, quando ela tem alguma debilidade no fígado, por exemplo, mas a pessoa tem cirrose em escala já avançada. Por que essa pessoa, quando tem esse tipo de debilidade, tem cirrose em fase avançada, por que essa pessoa aí, tá, ela passa a ter problema na cabeça? Já parou para pensar? Problema na cabeça que eu digo assim, aí ela começa, não fala coisa com coisa, mesmo que ela não tenha bebido nada. Ela não fala coisa com coisa, ela começa a ter memória antiga, conta algumas histórias sem nexo, parece que ela está com um problema mesmo psiquiátrico, tá? E, na verdade, ela está com um problema psiquiátrico. Por quê? Porque quando o fígado ele perde a prerrogativa de formar a ureia, que está endurecido pela cirrose, ele não está trabalhando ali de forma concisa, você vai estourar o teu rim. Só que isso faz com que haja um acúmulo de amônia no sangue. E esse acúmulo de amônia no sangue, muitas vezes vai refletir também no mesmo sangue que está subindo e está oxigenando o seu cérebro, tá? E a amônia no cérebro, ela é altamente nociva, tá? Altamente nociva e pode levar o indivíduo a ter uma disfunção psiquiátrica. Ah, mas só que tem um detalhe. Boa notícia é que se o indivíduo conseguir se superar daquilo, conseguir melhorar, tá? O fígado dele vai voltando paulatinamente a funcionar, a ureogênese, a concentração de amônia na região encefálica diminui, tá? E a pessoa ela começa a voltar paulatinamente à sua sanidade normal, tá? Não se esqueçam disso. Então, aqui eu tenho o ciclo da ornitina, que mostra para a gente como é que ocorre esse processo da ureogênese. Então, essa primeira aula aqui, ó, ela é bem curtinha. Ela só fala sobre a questão metabólica. Aí nós vamos ter aqui, ó, o que também mais nos interessa, que é a nossa excreção, né? Nós vamos ver aqui o sistema excretório humano. Como é que funciona a nossa excreção? Por que isso é tão importante? Pois bem, olha só, aqui eu tenho o rim. Vamos entender como é que é o rim humano. Então agora, ó, sangue ele sai do fígado, passa pelo fígado, tá? Converte a amônia em ureia. Ah, mas pode descer um pouco de amônia para o rim? Um pouco pode. Não pode descer toda a amônia concentrada no sangue. Por isso que o fígado é importante, tá? Aliás, não é importante só para isso. O fígado tem várias funções, dentre elas a ureogênese. Agora, você não tem coagulação sanguínea sem o fígado, né? Sem as proteínas que estão relacionadas aí às proteínas da coagulação, protrombina, trombina. A produção dessas proteínas são diretamente proporcionais à eficácia, tá, coagulante do fígado. Bom, Zé, aqui você tem o rim. Nós temos 2 rins, né, Zé? Sim, nós temos 2 rins. Só que você tem que prestar atenção em alguns detalhes desse rim. O rim, ele tem essa região aqui, ó, externa, que a gente chama de córtex renal, tá? E nós temos a região interna, que nós vamos chamar aqui de medula renal. Nossa, Zé, então eu tenho o córtex e tenho a medula renal, exatamente, tá? Então, nessa região aqui, ó, da medula, tá? Você tem a parte que a gente chama aqui que está ligado à região do pelve renal, tá? Está ligado aqui, pelve, mesma coisa que bacinete, tá? Que é a parte medular que se liga ao ureter. Tá vendo o ureter saindo do rim aqui, ó? O ureter que está ligado na sua bexiga, que leva o xixi seu filtrado para a sua bexiga, tá?
da bexiga vai para a uretra, da uretra vai para o canal uretral, meato uretral do homem ou da mulher, tá? Para ser expelido. Então, aqui, ó, nessa região do córtex, é a parte que você tem a principal parte do sistema renal, porque ela está relacionada à filtração do sangue. Então, nessa região aqui, você tem essas estruturazinhas aqui, ó. E nós temos cerca de 1 milhão dessas estruturas aqui, ó, no córtex renal, tá? Essas estruturas que ocupam a maior parte do córtex renal, nós chamamos de néfron. Uma parte do córtex e uma pequena parte menor da medula. Os néfrons, pessoal, são representantes da unidade fisiológica da filtração do sangue. É aqui que nós vamos entender como é que funciona arteríola aferente, arteríola eferente, cápsula, tá, renal, cápsula de Bowman, tá certo? O que é o glomérulo de Malpighi, o glomérulo renal? O que é a alça nefrética, ou alça de Henle, tá? O que é túbulo contorcido distal? O que é túbulo contorcido proximal? Para que serve o hormônio peptídeo natriurético atrial, que é produzido no átrio cardíaco? Para que serve o hormônio, tá? ADH. Já tem o hormônio ADH, antidiurético, também conhecido como vasopressina. Para que serve os hormônios cortisóis? Para que serve o hormônio aldosterona? Qual a relação entre esse hormônio aldosterona e a manutenção da pressão cardíaca? Será que um desnível renal provoca hipertensão? Nós vamos ver tudo isso, tá? Então, aqui você tem o rim ele tem em média de 8, no máximo 10 centímetros, mas normalmente o tamanho dele, tá, é 10 centímetros, e a forma dele lembra um grão de feijão. Então, todo o processo de filtração ocorre mais na região cortical, onde eu tenho aqui as cápsulas renais, eu tenho os glomérulos renais aqui, tá? Então, nós vamos ver como é que ela funciona. E aqui vai dar para você ver, ó, que aqui eu tenho, ó, toda a região do ramo da artéria renal, tá? E aqui você vai ter a chegada, ó, do sangue para que ele possa ser filtrado aqui dentro. Dentro desse novelo de capilares que está revestido pela cápsula, que é a cápsula renal, ou cápsula de Bowman, tá? E esse novelo de capilares aqui que a gente chama de glomérulo. Então, o sangue ele vai ser filtrado nessa região e vai passar aqui primeiro pelo túbulo que está próximo a essa cápsula, que a gente vai chamar túbulo contorcido próximo, proximal, e por outro túbulo que está mais distante dessa cápsula, que é o túbulo contorcido distal, tá? Então, nós vamos ver como é que dá a entrada desse sangue, arteríola aferente e arteríola de chegada, e arteríola eferente, que é a arteríola de saída desse sangue excedente. Como é que ocorre aqui, pessoal, ó, no túbulo renal? Como é que ocorre a reabsorção obrigatória e como é que ocorre também a reabsorção facultativa? Nós vamos ver ao longo da aula, tá? Todo esse mecanismo de filtração glomerular. Zé, como é que ocorre essa filtração? Vou mostrar para vocês também. Embora esse desenho aqui, ó, ele é bonitinho, mas ele não está tão nítido. Eu vou projetar para vocês outro desenho. Esse aqui eu acho que não vai. Deixa eu ver se tem outro aqui. Aqui, ó. Esse aqui está bonitinho, tá? Nós vamos entender como é que funciona todo o processo de chegada do sangue, a filtração, e a partir da filtração, tá? Como que 99% do material que você filtra nos dois rins vai ser reaproveitado, vai ser reciclado, porque a maior parte que você está filtrando ali no sangue tem vitaminas, sais minerais, aminoácidos, tá? Tem glicose. Então, muito desse material aí, ele pode ser reaproveitado, 99%. Apenas 1%, mais ou menos, vai formar a sua urina. Então, um cálculo rápido. Uma pessoa, em média, depende da sua massa corpórea, tá? Uma pessoa, em média, ela filtra, o rim da pessoa filtra por dia de 160 a 180 litros de sangue, tá? Dependendo da massa, de 160 a 180 litros de sangue. Agora, presta atenção, apenas 1% é eliminado na forma de urina, junto com a ureia, produzida no fígado, tá?
Apenas 1%. Quer dizer que a sua micção diária, seu ato de urinar diário, ele representa mais ou menos aí, ó, 1,6 litros, tá? Então, é mais ou menos 1,6, 1,8 litros, é claro, depende também da quantidade de água que você toma, né? A cor da urina depende da quantidade de água que você toma. Urina clara é melhor, a urina está mais diluída, urina escura é pior, está mais concentrada, aí você bebe pouca água, pode formar cálculos, etc. Então, ó, 99%, tá, vai ser reaproveitado e apenas 1% vai ser eliminado. E aqui, ó, dá para você ver mais claramente, ó, aqui tudo isso aqui, você tem 1 milhão de estruturas dessa por cada rins, tá? São os néfrons. Então, ó, aqui você tem a chegada do sangue, essa chegada do sangue aqui se dá pela arteríola aferente até o glomérulo renal, tá? Ah, Zé, mas nem todo o sangue que chega no primeiro ciclo, ele consegue ser filtrado, Zé. É, realmente, não consegue no primeiro ciclo. Quando não dá conta de ser filtrado aqui, ó, um volume excedente, ele sai pela arteríola eferente, tá vendo? Retorna aos capilares sanguíneos, muitas vezes, e retorna para ser filtrado no segundo ciclo. Ah, então só para a gente enxergar aqui, ó. Aqui eu tenho a cápsula renal, tá aí a cápsula renal. Então, ligado a essa cápsula renal, eu tenho esse túbulo, tá vendo? Que eu falei para vocês, ó, que está próximo à cápsula renal. Então, nós vamos ver como é que se dá a reabsorção aqui, ó, obrigatória. Depois eu tenho essa alçazinha aqui, que a gente chama de alça nefrética ou alça de Henle, tanto faz, tá vendo aqui? Aí você tem uma diferença na parte descendente e na parte ascendente dessa alça de Henle, que a gente vai ver hoje à tarde, tá? E aqui, ó, nessa parte terminal aqui, Zé, eu tenho o túbulo distal, contorcido distal, que está distante da cápsula, mas que ele vai se ligar ao ducto, ao túbulo coletor, tá? Que vai eliminar aqui a urina para o bacinete, ou a pelve renal, para que ela chegue até o ureter, para que chegue até a bexiga, para que chegue até a uretra, para que a gente possa expelir para o meio externo. A gente vai falar, então, como que ocorre esse processo de diálise, tá? Ao longo da tarde. E esse processo aqui você não tem que saber só o processo de filtração, você tem que saber todo o processo endócrino que está por trás da diálise renal. Beleza? Então, pessoal, essas aulas são fundamentais para vocês de todas as formas. Ah, eu vou fazer Enem. É fundamental, tá? Nós vamos falar com vocês também ao longo dessas aulas. Vou falar à tarde também. Falei sobre o coração. Vou falar à tarde do sistema renal. Das doenças do cotidiano do Enem, tá? Enem cai muito hipertensão, cai muito AVE, cai muito, que nós já estudamos lá atrás, diabetes, tá? Que são as doenças. A obesidade, a gente vai ver isso também no caderno 6. Será que eu tenho algum centro endócrino no meu tecido adiposo? Eu já até citei isso para vocês lá atrás, quando nós falamos de tecido conjuntivo, né? Aí nós vamos ver que nós temos aí um hormônio, né, que é a leptina, que controla muitas vezes essa questão do nosso apetite, tá? Esse hormônio é um dos grandes vilões da obesidade. Muitas vezes você produz pouca leptina, aí você tem, então, um centro de apetite mais aguçado, você come mais, você ganha mais massa, tá? Inclusive, nos Estados Unidos, eles usam um tratamento a partir desse hormônio para reduzir o apetite, tá? Então, hoje não é subutramina que usa, não, é a leptina mesmo, tá? Mas a gente vai ver esses detalhes à tarde, a gente continua à tarde nessa escalada nossa aí. 1h30, eu volto a vê-los novamente, beleza? Que eu tenho que entrar agora em outra sala, tenho que entrar no cursinho agora, já estou estourado o tempo. Beleza, então? Até 1h30. 1h30 eu aguardo vocês. Se puder entrar um pouquinho mais cedo, por favor, entre um pouquinho mais cedo também, que eu já entro lá para 1h20, etc. tal. Aí eu libero vocês mais cedo. É engolir a comida rapidinho e boa. Até 1h30. Tchau.